Serafim e Ângelo Torres contam histórias no Bela Vista. A cor e as emoções de Arlinda Frota na Casa Garden. O cinema na Feira Internacional de Macau. Ainda a sétima arte na Coreia e no Japão. Também a estreia do filme Saving Mr. Banks e o regresso dos Pixies. Alguma vez lhe contaram uma história? Jorge Serafim e Ângelo Torres vieram a Macau fazer isso mesmo. Os dois contadores de histórias explicaram que o conto continua a ser importante na era da tecnologia. Crianças e adultos, todos preparados. É a altura de ouvir uma história. O boi puxando o arado e o amo querer lavrar andou. Era uma vez um cavaleiro que ia a caminho da grande cidade de Damasco. Eu gosto sinceramente dos contos que me tocam, nos contos que me esclarecem. Então ouço contos por o mundo inteiro, portanto o Alentejo tem a sua influência porque sou de lá, mas eu só conto o que gosto. Mas o homem aproximou-se devagar e perguntou-lhe: há uma coisa que me está a fazer espécie de confusão, queres saber qual é? A peste perguntou-lhe: diz-me. Disseste-me que ias a Damasco colher 5.000 vidas, mas pelas minhas contas... Jorge Serafim nasceu no Alentejo, em Portugal. Começou por contar contos numa biblioteca na cidade de Beja, onde era animador cultural. Depois abandonou esta profissão para correr o país a contar histórias em escolas, auditórios, prisões, lares e festivais. Como é que vocês fazem a recolha exatamente? Ouvindo outras pessoas, no meu caso, ouvindo outros contadores de histórias profissionais, pessoas que vivem disso, pesquisa bibliográfica, e essencialmente isso é feito depois, em encontros de contadores de histórias, onde se reunimos com gente de França, gente de Itália, Espanha, Brasil. Serafim também escreve livros infantis e nos últimos anos começou a ser conhecido na televisão portuguesa ao participar num programa de humor. Ângelo Torres estudou para ser engenheiro, mas acabou por se tornar ator. Trabalha em teatro, televisão e cinema. Se te mereça. Contar histórias veio mais tarde, mas Ângelo Torres confessa que é ainda mais difícil do que atuar. Por favor, deixa-me conhecer a bela cidade de Bagdade, porque depois de casar-me, levar-me-ão para Damasco e eu não poderei ver a sua Medina Velha, as ruas estreitas, as pessoas pregando, os homens do Mirarete gritando Allah Akbar, Allah Akbar, inundando. Eu estou muito mais à vontade a fazer teatro que a contar histórias. Aquele segundo antes de começar era uma vez, sinto um friozinho no estômago, um nozinho, porque quem se vai expor sou eu. Então, como era muito bom, os homens e as mulheres foram todos a correr até o rio e as meias laranjas estavam todas completas. Os homens faziam as mulheres faziam até que um dia no meio de... Ângelo Torres vive em Portugal, mas nasceu em África e ainda se lembra das histórias da avó. O meu pai e a minha mãe, as histórias apareciam como se fosse um acaso. A minha avó não, ela anunciava: olha, amanhã, hoje vou contar-vos histórias. Então as pessoas sabiam que às 6h30, 7 horas mais tardar, na escada da casa dela, íamos ouvir contar histórias. Ela criou uma prática sentar para ouvir, exclusiva para sentar e ouvir contar histórias. Ângelo Torres e Jorge Serafim estiveram em Macau, convidados pelo IPOR. Foram dias inteiros a contar histórias. Este mundo da palavra, curiosamente, tem muita razão de existir no mundo da imagem, que nós estamos impregnados de redes virtuais, iPhones e iPads e essa coisa toda. É a primeira coisa que se ensina nas aulas de acting para cinema: nunca olhes para a câmara. Se eu estou a comunicar, a pessoa está lá em casa, tem que ver os meus olhos. Por que é que eu não posso olhar para as pessoas olhando para elas e dizer: era uma vez...